E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Emanuel Nonato e estamos aqui hoje para mais uma videoaula. Rapaziadinha, é o seguinte, hoje é a nossa hashtag número 9, mano. E até aqui, certo? Nesse nosso módulo sobre trabalho, a gente viu aí a desenvoltura do papel feminino, correto? Dentro do mercado de trabalho, na busca por uma autonomia, correto? Tô certo? Isso aí. Então, a gente viu também o que? A gente viu o que é a exploração do trabalho, certo? A gente viu que muita gente aí sofre com isso, certo? A gente viu também aí, minimamente possível, certo? Sobre a noção de trabalho infantil. A gente tem a noção, né? Do que acontece no meio desse trabalho infantil aí, certo? As condições, a gente jogou um número por alto ali de mais ou menos 168 milhões, se não me falha a memória, tô correto? Fala aí pra mim. Isso aí, né? 168 milhões de crianças e adolescentes, mano, trabalham em condições, já trabalham, e pior, em condições deploráveis, muitas vezes, certo? Passei também a respeito deste tema, do trabalho infantil, certo? E da exploração do trabalho, uma atividade para vocês na última aula. E hoje, rapaziada, o que a gente vai ver, professor? A gente vai falar sobre o que é o trabalho escravo, certo? Vamos buscar uma definição para trabalho escravo. A gente viu a exploração, como se dá a exploração atualmente no trabalho. A gente viu a luta da figura feminina por sua autonomia no mercado de trabalho. A gente viu como se dá o trabalho infantil e hoje a gente vai ver o que realmente, mano, o que foi o trabalho escravo, certo? Então, para isso a gente vai adentrar aí um pouco nas aulinhas de história aí, que com certeza vocês já ouviram falar com o titio Kelvin, certo? É o seguinte, a gente sabe que a assinatura da Lei Áurea, correto? Foi mais ou menos quando? Fale aí para mim, deixa eu ver. Exato, 13 de maio de 1888, correto? E representou o fim, né, desse direito, certo, de propriedade, esse direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra. Representou o fim aí da escravidão de você, né, por ser um fazendeiro, um donatário, ter direito sobre outras pessoas, certo, mano? Acabando com isso, o fim a Lei Áurea acabou, certo, com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil, correto? Era legal, certo? A justiça simplesmente concedia, autorizava, certo? Não tinha nada a ver. Se o fazendeiro, suposição, comprou aquele escravo, certo? Pagou por ele, tem total direito de ficar com ele ali, com os frutos, filhos que ele possa vir a ter, certo? Tudo pertence a ele, mano. Você vê, o negócio é bizarro. No entanto, né? Persistiram-se situações, correto? Que mantém o trabalhador sem possibilidade de se desligar dos seus patrões. Quais? Falem aí pra mim. A gente sabe que lá em 1888, mano, legalmente falando, foi o fim, certo? Chegou ao cúmulo. Foi o fim da escravidão, certo? Com a Lei Áurea, certo? Mas a escravidão, certo? É uma forma de trabalho forçado. A gente viu isso, né? A pessoa ser obrigada porque o outro ensina o direito, porque legalmente o outro era seu dono, certo? E ela constitui-se no absoluto controle de uma pessoa, certo? Então, no caso, o seu patrão, certo? Ele tem total controle sobre você, certo? Ou também um grupo social ter controle sobre o outro, correto, galera? Então é o seguinte, mano, o trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante, certo? Uma situação deplorável, aliado ao cerceamento, certo? Da liberdade. Este segundo fator, o cerceamento da liberdade, galera, é o seguinte, quanto a ele, pouco se vê, certo? Por quê, professor? Porque atualmente, certo, não é mais tão visível, uma vez que não se utiliza mais correntes. Como era esse cerceamento, essa
da liberdade anteriormente, antes, lá atrás, quando era legalizado, o trabalho escravo. O fazendeiro tava nem aí, mano. Colocava uma corrente em você, ele amarrava, deixava preso ali no canto e vai trabalhar, certo? Só que pós-Lei Áurea, isso não era para ser mais permitido, correto? E uma vez que isso acontece, hoje em dia isso acontece, tem muita sujeira por debaixo dos panos, acreditem ou não, trabalho escravo existe, mano, é um absurdo, um negócio que era para ter acabado tanto tempo atrás, né? Mas é o seguinte, rapaziada, hoje em dia as ameaças são, não temos correntes prendendo ninguém, mas temos ameaças físicas, tem ali o terror psicológico que certas pessoas, por terem mais poder, exercem sobre as demais, certo? E até mesmo as grandes distâncias, mano. Umas fazendas, vamos supor, uma propriedade, uma fazenda que fica muito distante da cidade, é muito mais difícil uma fiscalização, certo? E quanto a isso, ser mais difícil uma fiscalização, o que acontece? Como está mais impossibilitado de ter fiscalização, as situações de trabalho tendem a ser muito mais deploráveis, porque não tem ninguém para olhar. E há fazendeiros, mano, que para realizar derrubada de mata para plantar, para queimação de pasto, para produzir carvão, e dentre outros trabalhos aí da agricultura, certo? E da indústria, enfim. O que eles fazem? Entendam agora. Contratam, certo? A mão de obra, certo? No caso, seus trabalhadores, utilizando os contratadores de empreitado, certo? Chamados de gatos, mano. É tipo um laranja, entendem? Eles aliciam os trabalhadores, né? E servem de fachada para o fazendeiro. Esses gatos eles servem de fachada, porque para não ser responsabilizado pelo crime de trabalho escravo, que eles estão ali forçando pessoas a trabalhar em situações deploráveis, certo? Muitas vezes ameaçam família, ameaçam a si mesmo, no caso, os trabalhadores, certo? E os fazendeiros se sentem mais seguros aí porque tem esses gatos. No caso, o fazendeiro não vai se responsabilizar pelo crime, caso uma fiscalização venha descobrir. E sim a pessoa que os contratou, o famoso gato, certo? Ou seja, a máfia, mano, uma máfia, certo? Galera, é o seguinte. A gente sabe que o trabalhador poder trabalhar, mano, ele tem que passar por uma bateria de exames, correto? Fiquem sabendo aqui agora. E temos, porque tem toda essa questão de segurança no trabalho, rapaziada, que são ali o conjunto de medidas que a empresa, qualquer, deve adotar para prevenir, para precaver ali o seu trabalhador, certo? Para precaver de acidente no trabalho, de doenças, bem como aí, no geral, proteger a integridade do seu trabalhador, certo? Do seu funcionário. E para isso, aplicam-se no ambiente de trabalho várias medidas de segurança, certo? De higiene. Tem que ter o controle de risco nas máquinas, nas instalações, tem que ter extintor de incêndio, essas coisas todas, toda essa fiscalização, todos esses processamentos de fiscalização, tem que ter um órgão competente, né, que no caso existe, que vá regularmente nessa empresa, que visite para ver se a empresa realmente está cumprindo todos os requisitos, certo? Caso contrário, galera, quando essa empresa não faz isso, normalmente, para deixar a empresa impecável para o trabalho trabalhar, sai um pouco caro. Mas é um caro que a empresa não pode pagar, professor? Não, a empresa pode pagar sim, certo? Tem que pagar. Então, tem que estar dentro da lei, dos conformes da fiscalização para poder atuar a empresa. E muitas empresas acham caro, não querem pagar, né? As medidas de segurança que são estabelecidas por lei, né? E eles expõem os seus funcionários ali em condições perigosas, certo? Diariamente numa condição perigosa, que pode acontecer alguma coisa a qualquer instante. Então isso também se aplica nessa onda de trabalho escravo que a gente está vendo, trabalhadores em situações deploráveis, certo? Rapaziadinha, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Sobre o trabalho escravo. A gente viu quando teve fim lá atrás, aí, com a Lei Áurea, mas a gente vê também que até hoje ainda acontecem casos, sim, acredite ou não, principalmente não visivelmente, como eu falei, não tem ninguém com a corrente nos pés, mano. Dificilmente você vai ver isso, realmente. Mas se você for parar para investigar a situação do trabalho daquela pessoa, aí você vai perceber. Aí sim. Rapaziadinha, o que eu peço para vocês hoje, mano? Aí na página 46,
certo? Do livro de vocês. Tem uma atividadezinha aí, certo? E eu vou pedir para vocês fazer ela. Simples, simples, simples. Somente isso, beleza? Então deixa o seu like aí no vídeo, comenta aí embaixo e se inscreva no meu canal. Valeu!